Bora chegando. Bora chegando. Quem for chegando já dá aquele toque pra ver se tá escutando. Fabrício, meu brother, já dá um toque aí. Aê, tá escutando de boa? Vou dar aí uns minutinhos pra galera entrar. Pra live começar umas 8h02. Salve, Leozinho. É isso aí. Galerinha chegando. Boa. Marzeni tá aí já, né? Tudo pronto aí? Boa. Já vou aceitar, Marzini. Espera só um momento. Dá uns minutinhos pra galera entrar. Isso aí. Julinha chegando. Vic, salve a galera da Bioconstrução. Bora então, Marzeni. Vou te chamar. Bora. Galera, quem for fazendo pergunta, eu vou deixar pro final. A gente tem um roteirinho para falar. Quem tiver alguma dúvida, vai fazendo na caixa de pergunta. E aí no final a gente responde. Espero que dê tempo, porque a gente só tem 1 horinha aqui e o Instagram só avisa com 2 minutos para finalizar. Eu vou tentar salvar essa live aqui logo em seguida no IGTV, se o Instagram deixar. Se o Instagram deixar, não. Se a minha internet deixar. E aí todo mundo vai ter acesso. Marzeni, tô te chamando. Tá rolando aí? Vou chamar de novo, Marzeni. Boa! Deu certo aí? Não estou escutando seu áudio. Tá bom, bom áudio. Tá bom? Agora eu estou escutando o seu, tranquilo. Luz tá boa, som tá bom, podemos começar? Podemos começar. Beleza, Marzini, eu vou pedir se você consegue isso, levantar um pouquinho a câmera para que seu rosto não fique na conversa. Isso, assim tá bom. Beleza? Beleza. Ficou melhor aí? Quer que levanta Ficou, mais? agora tá show. Se quiser. Não, tá show. Show de bola. Espera só um pouquinho aqui que eu vou. Não, tá certo. Vamos começar falando aqui. Primeiro, então, queria te agradecer por estar participando desse momento aqui comigo. Quem acompanha a página há mais tempo sabe que ela passou por uma transição, não é de agora que eu venho falando sobre meio ambiente, sobre baixo impacto na construção. E então, assim, é muito importante para mim, tanto você quanto as pessoas que eu vou chamar nas próximas semanas, estarem presentes. Fico muito grato, né, com poder passar todo esse conhecimento para a galera. E então eu queria começar pedindo para você se apresentar, mas para a galera se familiarizar, eu preparei umas imagens aqui que eu gostaria de falar, para a gente começar a falar da questão da água no geral, né? A gente sabe que a gente vai falar sobre saneamento e água no meio urbano, mas é interessante a gente entender que água é essa, da onde vem essa água, né? Por que a gente está usando essa água?
Esse gráfico aqui que eu coloquei você já conhece, né? É um gráfico que mostra a distribuição de água no Brasil. Então, acho que é importante a gente mostrar que água que a gente vai falar, né? Então, esse gráfico, para quem está chegando agora, ele representa o uso de 100% da água do Brasil. Então, vamos lá. Obviamente, nas principais atividades. Então, a agricultura, ela está como a principal atividade consumidora de água. A indústria, a segunda principal consumidora de água. O uso que a gente vai falar, que é o uso residencial, o uso urbano, está ligado ao uso doméstico, que são esses 7%, considerando as perdas. Esses dados têm algumas alterações, dependendo da fonte que a gente pesquisa, ele vai variar um pouco, mas eu queria então que ficasse claro, para a gente começar a fazer essa linha de raciocínio sobre a água, tanto nessa semana quanto na semana que vem, para o pessoal entender. Então, da agricultura, a gente vê que, assim, se a gente fala em economia de água, a gente não pode direto pensar nesse 7% que é o uso doméstico, que é o uso que a gente vai falar. A gente tem que pensar na água como uma questão global. No que a gente se alimenta, o que a gente está consumindo que envolve água, são diversos processos. Não é minha ideia aqui, apesar de querer muito falar do vegetarianismo, não é a minha ideia aqui, mas a gente sabe do potencial que esse tipo de atividade tem para o consumo de água. Então, para que fique claro para todo mundo, a gente está falando desse percentual pequeno de água que a gente usa para nossa residência, é disso que a gente vai falar agora. Marzine, bom ter você aqui. Então, queria pedir para que você se apresentasse, falasse um pouco da sua trajetória na sua carreira, um pouco da Sabesp, para a gente começar a falar sobre a água. Seja bem-vindo. Obrigado, Bruno. Então, eu sou Marzine Pereira, eu entrei na Sabesp em 92 e trabalhei lá até 2015. Em 2015, eu acabei arrumando uma treta com o governo do Estado, porque havia uma divulgação errada dos dados, principalmente. E eu acabei divulgando esses dados, não era nada confidencial, eram dados que o governo meio que dava uma modificada aí para poder enganar a população, e eu acabei divulgando esses dados. Fiz várias palestras por aí em sindicatos, Ministério Público, Defensoria Pública, faculdades, associações de bairros, todas escolas, e colocando a situação que estava o saneamento naquele momento lá. Bom, eu acabei sendo demitido em 2015 por conta dessa atividade que eu participei. A Cláudia até está colocando ali que eu fiz uma palestra lá na escola dela, inclusive, e foi isso. Nós acabamos colocando o governo, expondo os dados que o governo queria que expusesse. O que tem aí? O que tem aqui na questão da água? De fato, Vitor, é isso. Mais ou menos em torno aí de 70% a 72% da água no Brasil é utilizada pela agricultura. Os 22%, em torno aí de 22% pela indústria e mais ou menos 7, 8% pelas residências. Isso depende da região, depende também do período do ano. Tem período do ano que isso também altera. Só que a agricultura ela vem aumentando o seu consumo de água. A gente precisa estar atento a isso. Eu fiz um cálculo em 2013 e só em 4 produtos a agricultura exportou de água o equivalente a 200 sistemas Cantareira cheios, só em 4 produtos. Carne bovina e suína, soja, milho e café. Só nesses 4 produtos daria para abastecer a região metropolitana de São Paulo por mais ou menos 100 anos. Só nesses 4 produtos o que foi exportado aí, e não é pequeno agricultor que exporta, né? São grandes fazendeiros, o agronegócio e tal. E aí, veja só esses 4 produtos, se a gente tivesse um uso racional da água lá, e aí teria que não ser utilizado aquele esquema de pivôs centrais, tal, que desperdiçam muita água, a gente poderia ter uma redução do consumo de água de forma significativa. A indústria é outra fonte consumidora de água muito grande, porque aqui na região metropolitana de São Paulo, por exemplo, nós temos 2 grandes consumidores, que são as residências e a indústria.
Aqui, praticamente, nós temos a agricultura aqui bem modesta mesmo. Aqui fica mais ou menos em torno aí de quase 50-50. Depende também, conforme você vai ajustando aqui. Mas aqui, além da indústria, tem o comércio, né? Então, entra também o comércio, então acaba gastando até mais, se somar as empresas, mais do que as residências. E quando se fala em economizar água, normalmente se indica para economizar água nas residências. Não é errado indicar. Nas residências. Isso, nas residências. Não é errado economizar água em residência, é certo isso. Só que é insuficiente economizar só em residência, porque é um contrassenso você pedir para os 8%, 7% de consumo reduzir esse consumo, e os 70%, 72%, mais os 22%, daí 92%, 93%, você nem fala para reduzir. Então, é um contrassenso, de fato, isso. Não, com certeza. E, inclusive, eu acho que, assim, independente do teu posicionamento em relação à questão alimentar, eu acho que vale a pena a gente colocar que todo meio de consumo que envolva esse uso excessivo da água, é importante a gente se tornar consciente, né? Como você falou, o uso residencial, a gente não deve descartar a possibilidade de economizar. Temos que economizar, temos que pensar como que a gente está usando nossa água. Mas outras maneiras não tão visíveis e não tão faladas como o consumo de alimentos, a gente tem que também pensar. E eu, inclusive, linkando com essa questão de alimento e entrar num tema com você da qualidade de água no Brasil no geral. Por questão, inclusive, da indústria e da agropecuária com os agrotóxicos. A gente sabe que tudo isso pode também influenciar nas qualidades das águas que vão para os rios, né, que vão para os lençóis freáticos e que depois, posteriormente, chegam até nós. Você podia falar um pouquinho sobre essa qualidade da água no geral? Então, veja só, a água no Brasil, de maneira geral, a qualidade é boa, não é ruim, é boa. O problema está justamente nos centros urbanos. Se você pegar a água do sul-sudeste, essa região litorânea da Mata Atlântica, por exemplo, onde está a maior concentração urbana, nessa região nós temos grande problema com a poluição das águas. Aqui no Brasil nós temos um problema, não é de falta de água pela quantidade, é pela qualidade que é comprometida nessas regiões. Então, a contaminação por lançamento de esgoto não tratado, em alguns locais de lançamento aí, tanto esgoto doméstico quanto industrial, né? Também pela poluição difusa que tem aí, tem a atmosfera, tem bastante poluentes, né? Também pela quantidade de agrotóxico que é lançado aí nas lavouras, né? Então, nós temos aqui na região metropolitana de São Paulo, por exemplo, a água não é daqui da região, não é aqui da capital. Aqui na capital de São Paulo, nós temos aqui o Guarapiranga e a Birins, né? Que acabamos usando essa água aí. Mas o resto vem de fora. Nós captamos água na divisa com Minas Gerais e trazemos para São Paulo, que é o maior sistema, que é o sistema Cantareira. As duas principais represas estão lá no fundo, já na divisa com Minas Gerais, com rios que são, inclusive, rios nacionais. Nessas regiões, veja só, nessas regiões que não tem moradia, se tiver agricultura, há um risco de contaminação por agrotóxico. E que aí tem dificuldade para tirar no tratamento. Tem muita dificuldade para tirar o pessoal chama de defensivos agrícolas, nós chamamos de agrotóxicos, né? Tem muita dificuldade para tirar no tratamento convencional de água. Com relação O convencional, você se refere àquele que antecede a chegada na nossa residência. Sim, esse aquele tratamento. Sim, o tratamento convencional é aquele que normalmente se faz nas cidades, né? É um tratamento que ele acaba sendo mais barato, faz em larga escala e é mais barato. Tem vários tratamentos de água. O que a gente chama de convencional é esse que é utilizado, que usa população, usa filtragem, usa... Então, um tratamento mais barato. Mas tem outros tratamentos, por exemplo, osmose reversa, tem ultrafiltração, que são tratamentos mais caros, que aí
ficaria mais cara a água. Tem alguns locais do mundo aí que são utilizados esse sistema. Por exemplo, para dessalinizar a água do mar, você precisa, não é um tratamento convencional. Aí é feito um tratamento com osmose reversa, normalmente é com osmose reversa, né? Ou com ultrafiltração, que é mais caro. Certo, aí já seria um pouco mais distante até da realidade que a gente tem aqui em Sim, São Paulo, que inclusive é abastecido pelo sistema Cantareira, como você falou. E, inclusive, já linkando a isso, com a sua experiência, tendo passado por essa trajetória, né, esses 23 anos de Sabesp, né, eu entro no tema da questão do saneamento básico nas cidades, com específico mais em São Paulo, que é a sua realidade e a minha também. Como que tem ocorrido essa questão? Nós temos um sistema convencional, que é esse do ciclo da água, que inclusive quem acompanhou o vídeo que eu postei na última vez viu, que eu cito todo esse processo de como a água chega na nossa casa e como ela vai embora, né? O rio que eu consumo a água é o mesmo rio que depois que eu vou deixar a minha água. Então, esse processo em que a gente está acostumado a ser convencional, quando a gente compra a nossa casa numa rua, num bairro que já tem asfalto, que já tem chegada de esgoto, como que ele funciona? Qual é a eficiência dele? Se tratando da sua experiência, né? Pela sua experiência, pelos seus 23 anos, como que as concessionárias lidam com isso? Elas realmente fazem o seu papel? Realmente tem muita polêmica nisso? Os esgotos às vezes são coletados e não são muito bem tratados? Como que é esse cenário no Brasil? então, Vitor, olha só, rapaz, aí é uma polêmica danada, viu? Você colocou que é o tratamento da água e o tratamento do esgoto. Porque nós temos aí a coleta e o tratamento de esgoto que é paga junto com a conta de água, mas que normalmente não é feito o tratamento. Nós temos um problema sério de tratamento de esgoto no Brasil. Segundo dados oficiais, aponta que no Brasil 50% do tratamento de esgoto. Mas não é muito menos que isso. Aqui na região metropolitana de São Paulo, que é uma região privilegiada na questão de dinheiro, por exemplo, nós temos, a Sabesp indica que coleta aí 87% do esgoto, e isso é cobrado na conta de água das pessoas, paga metade aí de água, metade de esgoto. Só que ela fala que ela trata 70% desses 87% que ela coleta. O problema é que ela não tem capacidade de tratamento para chegar nesses 70% dos 87%. Se você pegar a capacidade de tratamento da Sabesp, pega as grandes estações de tratamento de esgoto aqui, por exemplo, Barueri, soma Barueri, 9 metros, mais 3 metros em Parque Novo Mundo, mais 3 metros em São Miguel, mais 2 metros em Parque Novo Mundo, você soma tudo. Está em torno de 25 metros cúbicos por segundo de tratamento de esgoto. Esse seria o tratamento. E ela disponibiliza, 25, disponibiliza 72, de água. Só para ficar claro para o pessoal, o que seria essa linguagem dos metros por segundo? Então, a capacidade seria de tantos metros por segundo de tratamento, é isso? Olha só, cada metro cúbico de água são 1.000 litros de água. Então, se ela diz que trata 20 metros cúbicos, ela trata 20 mil litros de água por segundo. Só que ela disponibiliza 70 metros cúbicos por segundo de água, ou 70 mil litros de água. Se você descontar as perdas, que são em torno de 30%, você fica aí com 50 mil litros de água disponibilizados. Aí, 80% desses 50% que é utilizado volta para o esgoto. Então, seriam os 40 mil litros por segundo. Então, essa conta não fecha. Aí você vai descontar lá os 87% que ela desconta, mais 70%, e desses 87%, 70%. Então, tem que fazer um monte de conta. E quando você faz, não fecha, não trata a quantidade que diz que trata. E a gente vai ver que tem uma série de tubulações de esgoto que elas existem, a população paga o esgoto, a empresa, não é só a Sabesp, estou falando aqui na Sabesp porque é onde eu moro, mas pode pegar os DAIs, os SAIs por aí, tem várias companhias por aí, tem um monte, que é a mesma coisa, coleta e joga no córrego, esse é o problema, você vai num córrego por aí, esse córrego tem esgoto, por que tem esgoto? Porque a favela joga o esgoto? Não, não é porque a favela joga o esgoto, a favela também joga o esgoto.
Mas não é só a favela. Muitas vezes a favela joga porque ela não tem opção. Ela joga ali porque é onde ela tem para jogar. Ninguém gostaria de morar perto de um córrego fedido. Eu, pelo menos, não gostaria. Mas a classe média também, muitas vezes, ela paga e o esgoto dela é jogado no córrego. Só para dizer aqui, em 2011 ou 2010, eu fiz uma denúncia do Palácio dos Bandeirantes, que jogava esgoto no córrego, lá embaixo. Olha só que interessante. Aí uma página que é ligada ao Azenha, que é o Viu o Mundo, fez uma reportagem, chegaram lá e constataram, realmente fizeram os testes e constataram que tinha e aí a Sabesp não ia passar com a tubulação de esgoto. E realmente o esgoto do Palácio dos Bandeirantes era jogado no córrego. E depois dessa denúncia, eles foram lá e interligaram o esgoto, fizeram tudo direitinho. Hoje não é mais assim, está legalizado. E foi isso que aconteceu. Igual a isso, tem um monte de casos por aí, tem um monte. E uma pergunta que eu tenho, é possível, por exemplo, eu acabei de adquirir um imóvel, então estou pensando em adquirir um imóvel na zona urbana, em zona urbana mesmo. É possível que eu tenha certeza, porque, por exemplo, no meu caso mesmo, né, eu moro em São Bernardo do Campo, ABC Paulista, e aqui quem coleta o meu esgoto é a Sabesp. Mas é possível ter acesso a essa informação? Como que o morador, antes de comprar, antes de adquirir o imóvel, ele tem como ter acesso a essa informação ou é por investigação individual de cada um? Não, ele deve pedir para a companhia de saneamento, se for a Sabesp, é na Sabesp, se for em outra, é na outra companhia, que diga se é o esgoto da região dele vai para tratamento ou não. A empresa tem a obrigação de fornecer isso. Inclusive, o Ministério Público, ele exige, a lei de crimes ambientais obriga isso, inclusive, que não se construa condomínios, casas, não se forneça água se não tiver o tratamento de esgoto. Tem que ir para tratamento de esgoto. Não pode fazer ligação de esgoto se não for para tratamento. Tem que ter tratamento. E o que ocorre muitas vezes, então, porque, por exemplo, como você me disse, às vezes a concessionária ela coleta o esgoto, mas não trata devidamente. Para onde que vai? Essa tubulação é ligada diretamente a um córrego, diretamente jogada a céu aberto? Como que funciona esse não tratamento? Se a concessionária ela coleta o esgoto e não leva para tratamento, muitas vezes ela joga numa rede dela, isso qualquer concessionária por aí, joga numa rede dela e ela diz que ela afasta o esgoto. Então, ela, segundo ela, cobraria pelo afastamento, que é errado, porque se ela estiver cobrando para coletar e tratar e ela só fizer o afastamento, ela está cometendo um crime ambiental, que ela está poluindo um corpo de água. E isso é feito, isso acontece, né? Existe um prazo, a Política Nacional de Recursos Hídricos exige que tem um prazo que foi estabelecido, não foi cumprido esse prazo, estenderam mais. A lei de crimes ambientais estabelece também que não pode ser contaminado, se jogado de esgoto, e não foram cumpridos esses prazos. O pessoal vem empurrando com a barriga. Mas é jogado num corpo de água. Se for um córrego, é um córrego. Se for na galeria de águas pluviais, é a galeria e vai para o córrego. Isso que normalmente acontece. Só que assim, não é só as empresas que jogam, não é só as companhias de saneamento que jogam esgoto em córrego, que jogam sem tratamento. Tem residências também que fazem as ligações clandestinas. E isso a gente não pode tirar isso fora. Porque, às vezes tem várias residências que não querem pagar e jogam numa galeria de águas pluviais ali. E vai com córrego. Aqui no caso que inclusive a gente tem muito nas regiões litorâneas, né? Porque nas regiões litorâneas às vezes tem lugar que chega meia boca, tem lugar que, né? Então, por opção, inclusive tem muitos condomínios de luxo, né? Isso é fato, muitos condomínios de luxo que jogam o seu esgoto de uma maneira devida ou utilizam tratamentos que ainda são muito primitivos e acabam dando na mesma. Inclusive, falando em litoral, chegou uma pergunta aqui do Igor.
que já linka com o que a gente está falando. O esgoto da Baixada Santista, mais específico Praia Grande, é jogado no mar? Sempre ouvimos falar. Você tem ideia, Marzeni, dessa região da Baixada Santista? Porque realmente quem mora lá, eu já morei em Santos por 4 anos, fiz faculdade lá, e eu não sei muito bem se é mito, o que é, daqueles canais das praias, né, que desagam no mar, que é esgoto. Como que funciona isso na região da Baixada Santista? Se a gente falar do litoral norte, acho que já é outra situação, mas Pior, da né? Baixada Santista. Então, na Baixada Santista, a Sabesp tinha feito lá, tinha melhorado a coleta e tratamento de esgoto. Precisa ver a região, a localização, né? Mas, e aí eu não tenho de cor tudo aqui. Mas todo condomínio que tiver, ele tem a obrigação de tratar o esgoto dele. Ele não pode jogar o esgoto no rio ou no córrego sem tratamento, isso aí não pode. Inclusive, se ele foi construído a partir da lei de crimes ambientais, pode ser enquadrado nessa lei de crimes ambientais. Se o loteamento foi feito depois da lei de loteamentos, que é de 76, é obrigação do empreendedor fazer toda a infraestrutura, água, esgoto, energia, pavimentação, e o tratamento de esgoto, inclusive, precisa ser feito. Então, não pode jogar. Isso aí, quem estiver jogando é crime. É crime. Precisa ser autuado. Infelizmente, o Ministério Público, eu acho que não tem pernas para atuar todo mundo, mas deveria ser. Porque, de fato, você citou essa questão veja só, da denúncia que você... De fato, tem Desculpa. vários locais que a gente vai em praias, por exemplo, que chega lá, você não tem condição de entrar, porque está complicado. Alguém está perguntando sobre água de reuso. Isso, eu ia comentar isso. Na verdade, já está no tópico. Eu deixei essa questão um pouco mais para o final, porque eu sei que você tem bastante coisa para falar. Então, quando eu faltar os 20 minutos, eu estou calculando aqui, a gente vai entrar nessa questão da água de reuso. Eu ia falar com você quanto a essa questão da denúncia, né? Como você citou que denunciou o Palácio. É possível uma pessoa física fazer esse tipo de denúncia? Ela é normalmente atendida? Como funciona essa questão da denúncia como pessoa física? Olha, tem alguns meios. A pessoa pode fazer a denúncia para o Ministério Público. Ela pode entrar com, se não me engano, uma ação popular, que aí entra para proteger um bem ambiental, um meio ambiente. Se não me engano, é uma ação popular. Ela pode chamar a imprensa, por exemplo, também. Se a imprensa divulgar, por exemplo, sair no jornal, aí cria um estardalhaço ali, normalmente se resolve, né? Então, esses são os meios. São os meios que as pessoas podem fazer. Certo. Olha, já linkando com a pergunta da Lilian aqui agora, porque a Lilian, ela mora ali na região da Costa Sul, né, de São Sebastião. Inclusive, justamente a pergunta dela era sobre isso que a gente estava falando, sobre essa questão da denúncia, porque ali é uma região em que há muito esgoto que é jogado nos córregos ou então no solo. Ali você conhece, a gente se conheceu por ali, né? E ali sim, realmente, o córrego, o canal que vai para o mar ali realmente é poluído, né? É embaçado. Ali, realmente. Então, tem um problema sério, por exemplo, em São Sebastião. Ali a empresa de saneamento, que é a Sabesp, tem a concessão da água e do esgoto ali, tem a concessão de fornecimento de água e coleta e tratamento de esgoto, e ela não fornece água para todo mundo ali e nem coleta e trata o esgoto. É uma coisa impressionante isso. Precisaria ter mais pressão ali sobre a prefeitura, sobre a empresa de saneamento para cumprir, ué. Quer dizer que ela tem a concessão e ela não faz? Precisa ter mobilização popular para isso, para que se exija que a empresa cumpra com aquilo que ela tá incumbida de fazer. E os condomínios que estão lá, por exemplo, tem condomínio ali que vendeu caríssimo aquelas casas ali e tal, e não tem o tratamento, joga no córrego e a pessoa que vai lá passear, usar o condomínio, vai usar a praia suja, isso é impressionante, não tem cabimento. Eu acho que tem que responsabilizar, o cara que fez o condomínio, claro. Como pode o negócio? Eu fico impressionado com isso. O cara vende um apartamento para mim, uma casa num condomínio caríssimo e a praia, ele só pensou no condomínio.
Aí ele joga, faz todo ali, legal. Olha, eu te jogo, eu vou vender essa casa, legal, bonito pra caramba aqui, mas lá, ali tá sujo. Cara, é absurdo isso. Olha, a outra coisa, é possível fazer pequenas estações de tratamento de esgoto nos condomínios, estações de tratamento condominial. Muitas empresas, pelo menos isso há uns 4, 5 anos atrás, alugavam até algumas estações de tratamento. Estações pequenas, aí para 100, 200 imóveis. Eu não sei ainda se se eles ainda estão fazendo isso. Possivelmente tem sim, que é possível Essas reduzir. estações de tratamento que você se refere dentro de condomínios são individuais de cada condomínio ou é a própria companhia que fornece Não, aí esse serviço? cada condomínio faria. Aí, nesse caso, ela não, a empresa de saneamento, se for a Sabesp, ela não poderia cobrar o esgoto. Ela cobra só a água e a pessoa tem o custo pelo tratamento do esgoto. Entendi. Mas aí a questão da fiscalização complica um pouco também, porque se eu tenho um condomínio de luxo que já não se preocupa com o córrego local, se ele por algum motivo trata ali o esgoto coerentemente nos primeiros 5 anos e depois começa a relaxar, acho que essa fiscalização começa a ser mais complicada, não? A população, a fiscalização incumbe aí a CETESB, no caso dos contaminantes, e no caso do fornecimento de água e tratamento de esgoto, da companhia é a Arcesp. A Arcesp tem a obrigação de fiscalizar as companhias de saneamento aqui de São Paulo. Então, pode ser cobrado dessas duas instituições. Certo, entendi. Bom, vamos lá então. Eu vou colocar até aqui uma imagem para a gente entrar num tema que a gente conversou sobre essa imagem, né? Que infelizmente ficou cortado aqui, mas é que o termo que diz, né? Em diversas fontes de pesquisa a gente consegue achar essa informação que varia, né? Aqui eu coloquei R$4, né? Que a cada R$1 investido em saneamento economiza-se R$4 em saúde. Esse é um cálculo, eu chutei muito baixo com tudo que eu pesquisei. A gente sabe que tem regiões em que esse cálculo chega a R$30, a R$17. Então, essa questão do saneamento como prevenção de doenças, né? A gente sabe que, em média, 80% das internações, né, que ocorrem no país são por conta de doenças que são contaminadas pela água, que vem do esgoto, né? Ou seja, temos a maioria dos leitos de hospitais ocupados por doenças que poderiam serem prevenidas, né? Ao invés da gente tratar o doente, a gente fazer com que as pessoas, que a população não fique doente. Como que você acha? Você acha que isso está em pauta nas concessionárias? Isso está em pauta quando o assunto é a qualidade de vida da cidade, né, para a saúde? A concessionária, ela está preocupada com essa questão? Como que você vê esse movimento até de pequenos projetos, pequenas campanhas dentro das concessionárias? Existe isso para essa conscientização, para a prevenção? Olha, Vitor, tem uma consciência de que a concessionária ela tem essa importância de saúde pública aí, tem essa consciência. Inclusive, o trabalhador da Sabesp ele tem muito orgulho de trabalhar num setor, numa empresa que garante qualidade de vida para a população. Isso eu sentia entre os colegas lá da Sabesp, o pessoal vestia a camisa mesmo, dizia, olha, a gente aqui garante a qualidade de vida da população, porque nós fornecemos água de qualidade, tratamos e coletamos o esgoto e tratamos. O pessoal vicia isso. Agora, o sentimento é de que as concessionárias querem vender água e cobrar pela coleta e tratamento de esgoto. O sentimento é esse que a gente tem. E, por outro lado, há uma negligência do governo com relação ao investimento em saneamento. Há uma negligência. O saneamento básico no Brasil, ele recebe pouco dinheiro. Tinha muito dinheiro destinado já no orçamento para saneamento, e esse dinheiro não era utilizado. Olha só que interessante. Qual que era a justificativa? Isso eu estou falando que era, porque eu estou pegando dados de governos passados aí, né, de 10, 15 anos atrás, onde era disponibilizado o dinheiro e o governo dizia que o dinheiro não foi usado porque as prefeituras não forneceram projetos, que não tinha quem fizesse o projeto.
que não tinha pessoas qualificadas para fazer esse projeto e apresentar lá, e apresentar no Ministério lá das cidades, sei lá, do planejamento, dizer, olha, nós precisamos desse dinheiro e só que não apresentava o projeto. Então por falta de projetos, segundo o governo federal, dizia que não era investido o dinheiro que era disponibilizado. Se você pegar o gráfico certo. Lá de distribuição do orçamento federal, você vai ver que para saneamento é um traço, não tem verba, não é destinada a verba. E aí você entra na questão da saúde pública. De cada 10 internações, tirando essa parte agora da pandemia, né? Mas em períodos de normalidade, de cada 10 internações, 8, segundo o Ministério da Saúde, é devido a doenças que poderiam ser evitadas se tivesse água tratada, fornecida tratada, e esgoto coletado e tratado. Porque as pessoas bebem uma água sem tratamento. Por exemplo, lá em Camburi, lá em São Sebastião. Lá não tem água tratada, vem da serra. Se as pessoas beberem aquela água, elas estão sujeitas a adquirir uma doença. O esgoto não é tratado. Se uma criança passa, por exemplo, ali naquele esgoto não tratado, pode se contaminar com a doença que é veiculada pelo esgoto. Então, óbvio que a falta de saneamento adequado vai superlotar os hospitais. Isso acaba sendo caro. Isso acaba sendo caro e sofrido para a população. Então, é caro para o governo e é sofrido para a população. A qualidade de vida cai. Então, esse é o resultado da falta de investimento em saneamento. Com certeza. E aí fica aquele questionamento, né? A gente tem um sistema, não sei se eu posso dizer nem um sistema de saúde, mas uma indústria farmacêutica que lucra com pessoas doentes. Sim. Né? Então, fica aquele questionamento polêmico. Será que é interessante para o sistema produzir populações saudáveis, sendo que a gente tem uma indústria que lucra o tempo inteiro com pessoas doentes? Será que não tem alguma coisa relacionada com isso? Mas isso não é tema para a gente. Eu acho que é interessante a gente chegar nessa questão da saúde. Mas voltando a falar do esgoto em si, eu vi que teve gente que chegou perguntas sobre a questão do reuso. Inclusive, eu vou antecipar esse tema aqui, que é algo muito importante e que muita gente não sabe do que se trata. Né? Esse é o ponto principal. Então, vamos primeiro entender, para quem está assistindo, que toda água que a gente consome, quando ela é devolvida para o meio ambiente, ela ainda há algum potencial nutritivo, em alguns casos, ou não. Mas ainda há um potencial de ser utilizada em outro tipo de sistema. Vamos dar um exemplo. A água que a gente bebe, ela precisa ser a água mais pura, porque a gente está se nutrindo com essa água. A gente, às vezes, cozinha, a gente toma banho. Essa água, ela precisa realmente ser totalmente potável. Mas algumas atividades como irrigação de parques, combate a incêndio, não necessitam que essa água seja 100% tratada. Né? Então, aí é que entra a questão do reuso da água. Então, existem sistemas, né? Agora falando para o pessoal que está assistindo a gente, inclusive na semana que vem a gente vai falar bastante sobre o reuso da água, em saneamento ecológico, mas existem sistemas, existem mecanismos da gente reaproveitar essa água que a gente já utilizou antes de devolvê-la 100% para o rio. Marzenil, queria que você falasse um pouquinho sobre o reuso planejado da água em grande escala. Bom, tem o reuso em pequena escala, Vitor, que é interessante, que a gente usa, por exemplo, quando se utiliza a água da máquina de lavar para dar descarga no vaso sanitário, é reuso da água. Quando se utiliza a água da lavagem da roupa para limpar a casa, é reuso da água também. Mas é possível fazer em condomínios, por exemplo. As construtoras já podem projetar já o sistema que coleta a água do banho, por exemplo, e joga direto para uma descarga. Não faz sentido você dar descarga com água potável, né? Então é possível fazer isso. Isso é uma questão de projeto. Já poderia ser feito isso. Na indústria, por exemplo, é possível fazer a recirculação, ou seja, a água que vai refrigerar equipamentos,
ela pode entrar e sair, refrigerar e voltar e ter um sistema de tratamento e ser reusado. Ou seja, isso consumiria menos o recurso natural, menos o bem natural, né? Que é a água. Também nas cidades, é possível fazer o reuso da água nas cidades. Em São Paulo, nós fazemos ainda de forma tímida, do meu ponto de vista, o reuso da água aqui. Por exemplo, das estações de tratamento de esgoto que a prefeitura tira a água para lavar as ruas de feira. A Sabesp tinha feito um convênio com a prefeitura, onde entravam os caminhões lá e pegavam água de reuso, água não potável, para lavar a rua, para limpar as redes de esgoto, para lavar a rede de esgoto, é água de reuso. Tem uma rede de água que liga a estação de tratamento de esgoto do ABC com aquele... ali em Mauá tem as empresas ali. Mauá, Rio Grande da Serra, Ribeirão Pires, toda essa região. Oi? Tem Mauá, Rio Grande da Serra. Isso, tem ali aquelas refinarias ali, Guapuava, se não me engano, que vai uma rede para lá para levar água do esgoto, justamente para não precisar usar água potável. Então já tem de forma tímida, porque eu entendo que poderia ser muito mais avançado isso, poderia fornecer o posto de gasolina, poderia ser utilizado na construção civil, poderia ser utilizado para regar parques e jardins, poderia ser utilizado para um monte de coisa. Não para fins nobres, né? Aí, claro, para beber não serve, mas poderia ser utilizada a água do esgoto, ou seja, o esgoto tratado, depois essa água sofre um outro processo de desinfecção, vai ali, tem um segundo tratamento, e pode-se utilizar essa água normalmente. Isso reduziria a sobrecarga sobre os nossos mananciais. Com toda certeza, seria possível fazer isso. E é impressionante, assim, por isso que eu falo até para o pessoal que está assistindo, é importante que a gente questione os processos que circundam o meio urbano, que circundam o nosso meio de consumo. Porque se a gente for falar de reuso da água, a gente fala, olha, existe esse termo, existe esse conceito há muitos anos. Só que não é falado. Não é falado porque tem quem lucre com a não ação desse tipo de planejamento, com esse, né? Então, cabe a nós também abrir nossos olhos, abrirmos aí nossa consciência, começarmos a questionar os processos, tanto da indústria, quanto dos sistemas de saúde, de saneamento, com o sistema também da construção também, que usa também os recursos de maneira completamente inadequada, né? Então, cabe também à população começar esses questionamentos, e é muito do que eu pretendo fazer aqui nessa página. E, bom, junto a isso, espera só um pouquinho, eu vou colocar aqui na outra imagem, um tema que a gente sempre, né, que eu já conversei com você, que eu acho bem interessante, que é a questão da privatização do saneamento, né? Porque tem muita falação, tem muita gente que fala, privatiza que resolve, como se assim, eu acho que às vezes estivesse ligado à palavra dinheiro resolve tudo, né? Então privatiza, vamos começar a fazer com as empresas cuidando cada um do esgoto de cada população, que vai dar certo, né? Como que você diz esse cenário? Qual que é a sua opinião, na verdade, quanto à privatização do saneamento no Brasil? Olha, veja só, no Brasil tem aí eles acharam a solução para tudo que é privatizar. Várias empresas de saneamento pelo mundo foram privatizadas, e aí agora, mais recentemente que eu falo, nos últimos 5, 6 anos, foram reestatizadas. A gente pode pegar várias cidades, na França, Paris, por exemplo, Atlanta, nos Estados Unidos, várias empresas, várias cidades pelo mundo reestatizaram. Por que eles reestatizaram o saneamento? Porque não é possível você ter um setor
que é ligada à saúde pública, que reduz o número de doenças na população e deixar isso na mão de grupos que querem ganhar dinheiro. Quando eles reestatizaram em Paris, o prefeito de Paris ele reduziu a conta de água em 8%. Esse 8% era a taxa de retorno do privado que ele levava. Então, esses 8%, ao invés dele dar para um grupo privado, ele pegou essa grana e reduziu para a população. Mas poderia pegar esses 8% e reinvestir no setor. É isso, por exemplo, que a gente poderia fazer aqui. Poderia, ao invés de servir de ganho para um grupo empresarial, poderia reinvestir no setor. Tem muita gente que acha que se privatizar o saneamento, vai aumentar a disponibilidade de água no interior do país e vai ter maior tratamento de esgoto. Isso é improvável que aconteça. Tem um estudo das companhias privadas de saneamento que diz o seguinte, que só é interessante ir para cidades que tenham mais de 25 mil pessoas. E a gente sabe que a maioria dos municípios do Brasil não tem 25 mil pessoas. E a outra coisa é que já tem um sistema de infraestrutura de saneamento implantado. Para eles não é interessante fazer tudo. Porque o saneamento ele é caro, a taxa de retorno é de mais ou menos 5% ao ano. Eles têm que recuperar o investimento em 20 anos. Você imagina, em 20 anos o cara investe uma grana pesada e só daqui a 20 anos que ele vai ter o retorno, então ele não quer isso. Óbvio que eles vão querer entrar numa cidade onde já tem tudo estruturado, já está tudo implantado. E aí eu faço a seguinte comparação. Se o setor privado realmente ele resolvesse os problemas onde tem carência, a gente poderia não ter falta de hospital no interior do país. Não é proibido ter hospital privado, não é proibido, por exemplo, ter uma escola privada. Em muitos municípios do interior, você não tem um hospital. Não tem público e não tem privado. Por que não tem privado ali? É proibido? Não, não é proibido. É que não tem retorno. E o saneamento é parecido com isso e chega a ser mais difícil. Por que é mais difícil? Porque, veja só, mesmo nas cidades, como é que você teria... vamos pegar em São Paulo, que seria a menina dos olhos aí do pessoal que quer privatizar. Vamos imaginar que a empresa A compra a Sabesp e ela é dona do saneamento agora, da concessão. Ela vai concorrer com quem? Você vai poder colocar 2 redes de água na rua, 2 cavaletes na tua casa? Você não vai fazer isso. Não tem como você comprar de empresa A e empresa B. Isso é impossível. Não é igual comprar um celular, por exemplo, que já é complicado, você mudar de operadora de celular. Não dá para você mudar de operadora de saneamento. É impossível fazer isso num prazo, sei lá, razoável. Para quem defende a ideia de privatizar, que resolve tudo, por exemplo, nos Estados Unidos, as empresas de fornecimento de energia, lá no início do século XX, eram privadas. E teve um problema de aumento de custo, porque tinha 3, 4 empresas fornecendo energia na mesma rua. Então ficava mais caro. Então a pessoa podia optar por uma ou por outra. Aí enchia de fios na rua, né? E isso com saneamento não é possível fazer. Não dá para o cara puxar 20 quilômetros de rede de água, de adutoras caríssima, tubulação de esgoto, e depois ter outra empresa que vai fazer também. Isso é impossível fazer. Então, se é ruim monopólio estatal de alguma coisa, se algumas pessoas acham ruim isso, você imagina o monopólio privado, cara. O cara vai estabelecer o preço que ele quer. Então, sem dúvida alguma, privatizar o saneamento é um absurdo, do meu ponto de vista. Com certeza. Como a companheira que falou também, parabéns pelos exemplos, realmente, mas ele é muito, muito clara a sua explicação. Fico feliz em você contribuir com esse conhecimento. E já que você usou essa palavra monopólio, me veio à cabeça, né, a questão, inclusive, que a gente vai falar na live da semana que vem,
né? Na semana que vem eu vou falar com o engenheiro Luan a respeito de saneamento ecológico. Quando a gente fala de saneamento ecológico, normalmente a gente pensa em sistemas individuais, né? Quando a gente está falando de concessionárias, a gente fala de um monopólio, sim, de uma centralização no sistema. Quando a gente fala de saneamento ecológico, é um pouco mais individualizado e a gente sabe que não é todo mundo que tem acesso ainda. É possível, mas não é todo mundo que tem acesso ainda. Eu acho que eu nunca conversei com você sobre saneamento ecológico, né? Mais nos sistemas de individuais, de que cada casa trata o seu esgoto no teu terreno, aproveitando o teu esgoto como nutriente, de repente, para algumas plantas, algumas vidas, né, ali da região. Então, queria que você falasse um pouco sua opinião sobre o saneamento ecológico. Nós temos mais 8 minutos. Então, Vitor, na realidade, saneamento ele não é uma coisa assim que tem uma regra pronta para a gente aplicar, dependendo da disposição, né, das moradias, dependendo de como a pessoa vive, de onde a pessoa vive, é um modelo e dependendo é outro. Por exemplo, não dá para você fazer pequenos sistemas. Eu entendo que é inviável fazer pequenos sistemas em cidades como São Paulo. Não dá para você fazer Sim. valas filtrantes aqui em São Paulo, né? Não dá para. E isso é aqui é interessante você fazer um sistema integrado. Não precisa ser do jeito que é hoje, com grandes estações, que traz o esgoto lá de 20 e tantos quilômetros de distância. Não, eu acho que esse modelo não precisaria ser assim. Poderia ter várias estações, subdividindo, reduzindo o tamanho das redes, a distância das redes e atendendo todo mundo. Essa discussão a gente precisa até fazer. Porque, de fato, muitas vezes tem a estação de tratamento, mas o esgoto não chega porque a tubulação não chega lá. Não chega porque a tubulação, essas grandes tubulações, muitas vezes, elas são assentadas a 10 metros de profundidade, né? Do lado de um córrego, abaixo do nível do lençol freático. Então, você imagina o sofrimento que é isso. Muitas vezes, encontra rocha no meio do caminho, tem que estourar essas rochas, coisa de doido, tem que ultrapassar outro córrego. Então, é uma coisa... Fora a questão do lençol freático, Sim, né? Que principalmente em relação às regiões litorâneas, a gente tem de monte o lençol freático, quase 60 centímetros, né? E tem que passar por baixo de um córrego, já pensou isso? É uma coisa de doido. Ou de um rio. Então, já em localidades que as residências são separadas uma das outras, tem uma distância ali, tem terreno, é inviável fazer esse modelo de coleta de esgoto integrada, de redes. Isso é inviável, que fica muito caro, não tem sentido fazer isso. O que você pode fazer nesse caso? Aí sim, você vai fazer um tratamento individualizado. Aí esse sistema, claro, e por isso que tem que ser adaptado a cada realidade. Você não pode pensar numa coisa como se fosse uma regra para todo mundo. Então, essa ideia de se fazer ali um sisteminha separado, sim, aí está claro, isso é óbvio, que é esse modelo que deve ser implementado. Eu defendo esse modelo. Para a água, por exemplo, para aquela região ali, ora, é o que tem ali. Se tem uma nascente, tem uma mina lá, o cara vai utilizar daquela mina, vai tomar todos os cuidados, tem que fazer o teste para verificar se a potabilidade dessa água, para você verificar se a água é potável de fato. Porque muitas vezes ela tem a aparência de água boa para beber, é clarinha, límpida, não tem cheiro, não tem gosto, tal, mas, pode estar carregada de algum produto químico, de algum componente ali que é prejudicial para a saúde. Então, a necessidade de fazer uma análise da qualidade dessa água para verificar se de fato é uma água potável, porque muitas vezes não é. Muitas vezes não é. É impressionante isso. Então, agora, com relação ao esgoto, eu acho que tem que fazer de fato esses sisteminhas aí que o pessoal está fazendo. Muito interessante. Eu vi lá os modelinhos, inclusive conversei com a Ingrid lá da Brotar, e ela falava, olha, esse esquema que estão fazendo aqui é esse. Eu dei uma verificar lá com o Alcério e tal. E eles falaram, olha, a gente está fazendo isso, é muito interessante. Precisa fazer mesmo.
Certo. Não, muito legal. Bom, Marzini, aqui está faltando 2 minutos para Tem encerrar mais perguntas a aí, live. Vitor? Eu não tenho acesso às perguntas aqui. Olha, as perguntas aqui na caixa, o pessoal foi fazendo as perguntas nos comentários mesmo, eu não consegui pegar algumas. Eu vi que tinha sobre o reuso, né, que nós falamos, a caixa foi só uma pergunta que chegou. Bom, mas de qualquer forma, Marzini, a gente precisaria finalizar para que não corte de uma vez aqui a conversa. Então, queria te agradecer aí, passou bem rápido, né? Pela essa troca, desde a primeira vez que a gente conversou, você sempre muito aberto, disposto a dialogar, né? A gente sempre controlando a nossa fala ativista aqui, porque a gente sabe que tem que respeitar as opiniões. E de qualquer forma, então, estamos juntos. Obrigado pela parceria. Muito obrigado por quem acompanhou, interagiu. Vi que as meninas aí de Camburi também estavam curtindo aí, porque sabem do que a gente está falando, sabem dessa realidade que é na região. A gente live com o profissional Luan para falar de saneamento ecológico. É um profissional que trabalha numa região litorânea com tratamento ecológico de esgoto. Legal. Ô, Vitor, Valeu, só uma coisa. É possível que tenha algumas pessoas aí que queiram fazer uma coisa mais aprofundada. Se tiver um grupo aí de pessoas que estejam dispostas aí a fazer um grupo para a gente discutir, sem problema nenhum, vamos fazer. A Isso, Nina, só me chama. a Nina está dando parabéns página, ali e tal. Obrigado, Nina. Uhum. A Cláudia também, dando um oi e tal. Valeu, Cláudia. Obrigado aí por assistir, viu, moça? Companheira. Legal. Obrigadão aí a todo mundo que acompanhou. Então, terça-feira temos mais. Valeu, um abraço, Valeu. tudo de bom. Valeu. Tchau, tchau. Obrigado a todo mundo. Pessoal. Valeu.